Olá, meu querido, chegando aqui com você mais uma vez, né, com a palavra de Deus. E a gente vai conversar um pouco, pessoal, sobre crescimento espiritual. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, claro, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, antes de falar, eu queria pedir para você assinar o canal e ativar as notificações, que é o sininho. Você dá, quando você sobe, tem um sininho, você dá em todas. Aqui eu falo de fé, falo de espiritualidade, não é? Falo de muitos assuntos aqui, né? E tem oração de manhã, tem oração à noite, né? Estou sempre me esforçando aqui para levar, né, uma palavra para as pessoas. Pessoal, o crescimento espiritual é algo que é muito simples. Na verdade, eu quero dizer para você, o evangelho ele é simples, né? Ele não é complexo, ele não é complicado, não, senhor. Não existe nada complicado e difícil de se entender no evangelho, porque o evangelho ele é uma linguagem humana, ou seja, Jesus se humanizou e falou a linguagem, né, que o homem pudesse entender. Entende o que eu estou querendo dizer? Então ele comeu carne, farinha, feijão, pão, coisa assim desse tipo e tal, aquela coisa toda. Viveu como um homem aqui na terra, se comunicando com os homens, não é? Ele é o Emanuel de Deus, ou seja, Deus entre os homens. Vamos para a palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte, pessoal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Pessoal, veja bem, a questão do crescimento espiritual, ele está atrelado, claro, à palavra, como Jesus aqui ensina, não é? Todo aquele que ouve e pratica, entendeu agora? Ouve e pratica. Você já ouviu falar naquela pessoa que alguém diz assim, entrou num ouvido e saiu pelo outro? O que é que significa essa expressão? Significa que a pessoa ouviu, mas não deu atenção, ou seja, não entendeu, coisa assim desse tipo, entende? Entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Jesus, como sendo o mestre dos mestres, não é? O discipulador dos discipuladores, né? O doutor dos doutores, certo, pessoal? Ele tinha uma psicologia muito aguçada, né? E o que acontece é que ele já pegou uma palavra que englobasse um sentido, né, de forma que a pessoa pudesse entender, entende? Pudesse ter um bom senso, uma razão, inteligência, entende? E aí Jesus usou esse termo, aquele que ouve e pratica a palavra. Aí está o segredo. Não tem segredo para você crescer espiritualmente, não é? Então, muitas pessoas acham que para crescer espiritualmente ela tem que fazer muito tipo de observâncias, muitas observâncias. Ela tem que observar estatutos, costumes, não é? E dogmas e outras coisas mais que existem, não é? Que as pessoas inventam. São invencionices humanas. Eu sempre digo assim, pessoal, quando um líder ele perde a autoridade, entende? Quando ele perde a autoridade espiritual, quando se perde a autoridade espiritual, vai se criar situações, certo, para recuperar aquela autoridade, mas ela nunca será recuperada, porque o que é espiritual, e o que é, não é? O que é costume é costume. O costume é algo temporal, entende? Ou seja, pode existir um costume hoje e daqui a 100 anos não existir mais. Agora imagina depois de 2000 anos, entende, pessoal? As pessoas hoje se vestem diferente, se comportam diferente, entende? Enfim, tá certo? O judeu se vestia de um jeito, nós que somos aqui, não é, brasileiros, na América do Sul, se vestimos de outra forma, entende? Muitas pessoas atrelam o crescimento espiritual a comportamentos, né? Ou seja, oriundos muitas vezes de costumes, não é? Aí entra muitas coisas, entre vestes, né? A forma de você falar, coisa assim desse tipo, né? E as pessoas acham que isso é crescer espiritualmente, não é? Mas isso aí é uma bola de neve, viu? Porque isso aí não dá estrutura espiritual para ninguém, não. As pessoas que se fundamentam nisso aí, tá certo? Elas podem lá na frente se encontrar com um dia mau, isso mesmo. E o que é o dia mau? O que é o dia mau, pessoal? Dia mau é as tempestades da vida, isso mesmo. Pode ser uma tentação que venha a você de uma forma
digamos assim, de supetão, não é? Você se depara com aquela tentação, aquela coisa, não é? Aquela força, aquele domínio, não é? Da sua alma, aquele domínio da sua carne, que gera aquela vontade louca e desenfreada, não é? Para você justamente fazer aquilo que não é do agrado de Deus. E quando você se depara com essa situação, pessoal, você não vai ter forças se você simplesmente guarda costumes pensando que aquilo lhe deu crescimento espiritual. Aquilo não traz santidade, não traz santificação, porque aquilo que você observa exterior, guarde isso na sua vida. Para você que você está meio aborrecidinho comigo aqui, ok, estou tocando numa tecla aqui que para muitos aí é ok, é um tabu, ok, mas eu não estou preocupado com isso não. Preste atenção. Quando você fixa o seu crescimento espiritual ou a sua fé em coisas exteriores, você está construindo a sua vida, você está construindo um castelo de areia, tá certo, pessoal? Quando vier justamente, né, esses momentos de tempestade, pode ser uma tentação muito forte, né? Pode ser uma aflição muito forte, pode ser uma provação extrema, não é? Enfim, existem várias situações que podem acontecer na nossa vida, porque nós estamos na Terra e estamos sujeitos, entende, pessoal? Se você não tiver uma base na palavra de Deus, uma base sólida, entende, pessoal? Se você não tiver ouvido, certo? E você não estiver praticado, entende? Ou praticando a palavra de Deus, pode ficar certo que todas essas observâncias que você fez, estatutos, não sei o que, entende, pessoal? Guardou costume de séculos, entende, pessoal? Entende o que eu estou querendo dizer? Guardou dogmas e mais dogmas, entende, pessoal? Entende? Guardou até definição de fé, porque por incrível que pareça, existe até cartilhas de definição de fé dentro de muitas igrejas. Então, quero dizer para você, olhe, isso tudo não substitui a palavra de Deus na sua vida. E tudo isso aí é areia e é justamente uma estrutura fantasiosa para a sua vida espiritual. Já viu aquela expressão que diz assim, fulano pegou em bomba? É isso mesmo, você pegou em bomba. Porque queira ou não queira, seja você uma pessoa que chegou hoje, não é? E está iniciando a sua vida espiritual, seja você um bispo, seja você um apóstolo, seja você um padre, seja você o papa, seja você quem for, se você estiver com a estrutura, né, construindo o seu castelo de fantasia na areia, pode ficar certo, um dia você vai se deparar com um dia mau e você não vai ter estrutura espiritual para suportar, porque é forte, pessoal. Então é por isso que você vê muitas pessoas, né, que na verdade estão tão bem, né, estão tão bem e de repente desaparecem. E aí eu estou falando de milhões e milhões e milhões de pessoas, né, que passaram por aquela experiência, mas infelizmente elas não conseguiram justamente se solidificar, porque com certeza enfim, elas não tiveram uma base sólida para justamente, né, suportarem as intempéries da vida. Bom, pessoal, aqui ficou só uma pinceladazinha, tá certo? Existem outras situações aí para o nosso crescimento espiritual, mas o básico e o primeiro grau é justamente você ouvir a palavra e guardar a palavra. Agora veja bem, Jesus diz aqui no versículo 7, dizendo o seguinte: e veio a tempestade, as chuvas e tudo mais, e deram de ímpeto sobre aquela casa. Quem é a casa? A casa sou eu, pessoal. Nós somos casa e morada de Deus. Deus habita dentro de nós, né? Aqui eu já quero como se diz assim, dar uma pinceladazinha. Tem gente que diz assim, eu vou na casa de Marinha que Deus está lá, não é assim? Ah, eu vou na casa de Zequinha que Deus está lá, não é assim? Outro diz assim, eu vou na casa, vamos para o monte, Deus está no monte, viu? Deus está lá no monte e etc, etc. Eu não sou contra não, viu, pessoal? Eu não sou contra a oração. Você pode orar dentro de um pneu, você pode orar em onde você quiser, ok? Eu não estou me referindo a isso aí. Eu estou me referindo ao conceito de onde Deus está, entende? Deus está onde, pessoal? Jesus disse, viremos eu, o Pai e o Espírito Santo e ambos habitaremos dentro de vocês.
Nós somos o que hoje, pessoal? Casa e morada. Por isso que Jesus usou aqui a expressão casa, entende? A casa aqui representa a nossa vida espiritual, entende? Veio tempestade, etc, etc, etc. E deu sobre a casa que estava edificada sobre a rocha, e deu também sobre a casa que não estava edificada sobre a rocha, entende? Então, a mesma situação que vem sobre a rocha, vem sobre aquele que foi edificado sobre a areia. Entende, pessoal? Para todo mundo, vem para todo mundo. É um moído para todo mundo, entendeu o que eu estou querendo dizer? É isso. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, marque uma pessoa. Deus te abençoe. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.